Minha gente, baseado aqui no livro As Testemunhas de Jeová Refutadas, versículo por versículo, vamos para a página 98, em que o autor conversa um pouquinho sobre os 144 mil de Apocalipse. Vamos lá. O texto, de acordo com a tradução do Novo Mundo das Escrituras, está assim: e ouvi o número dos selados, 144 mil, selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Deixa eu botar no silencioso, desculpa, gente. Então vamos lá. A Sociedade Torre de Vigia ensina que a igreja cristã ou o corpo de Cristo está limitada ao número literal de 144 mil indivíduos. A reunião dos 144 mil começou em Pentecostes no primeiro século e continuou até 1935, quando o número foi completado e a porta foi fechada. Os novos crentes, desde 1935, não são parte da congregação dos 144 mil, mas formam uma classe secundária chamada a grande multidão de outras ovelhas. E aí, seguindo, desde 1935, a maior parte dos restantes dos 144 mil morreu, havendo apenas cerca de 9 mil vivos na Terra hoje, ou seja, em 1992, todos os quais são testemunhas de Jeová, ou seja, quem é de outra religião já era. Entre os milhões de testemunhas de Jeová, apenas o remanescente dos 144 mil tem a esperança do céu, e apenas eles podem partilhar da comunhão do pão e do cálice. Como as muitas ilustrações simbólicas no livro de Apocalipse, existe algum debate, mesmo entre os cristãos verdadeiros, sobre quem os 144 mil podem ser. Nós podemos admitir livremente isto, enquanto mostramos a testemunha que a interpretação da Sociedade Torre de Vigia é obviamente errada. Apocalipse 7,4 diz que os 144 mil são dos filhos de Israel. Mas a Sociedade Torre de Vigia ensina que a congregação cristã está aqui simbolicamente retratada como Israel espiritual, e que os 144 mil são, portanto, tirados dentre todas as nações. Nós necessitamos apenas de alguns versículos do texto para desacreditar a sua interpretação. Da tribo de Judá, 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zabulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil selados. De acordo com o nome do livro, Revelação, de acordo com a tradução do Novo Mundo das Escrituras, capítulo 7, versículos 5 a 8. Poderia Israel ser nomeado mais especificamente do que através da enumeração das 12 tribos que formam aquela nação? As testemunhas de Jeová podem responder insistindo que a referência aos 12 mil de cada tribo é puramente simbólica. Mas se isto é verdade, então os 12 números simbólicos devem perfazer um total que também é simbólico. Todavia, as testemunhas de Jeová acreditam que 144 mil seja um número literal. Dessa forma, a interpretação delas é mais uma vez contraditória. Então a gente observa que, digamos, se a gente pegar a questão de ali está dizendo que são os filhos de Israel, não, isso é simbólico. Esses filhos de Israel é a congregação das testemunhas de Jeová. Mas o texto não está dizendo isso. Mas é simbólico. Tudo bem. Então, os 144 mil são simbólicos também. Não, os 144 mil são literais. Peraí, que critério você usa para dizer que os filhos de Israel é simbólico e os 144 mil são literais? Aí, vamos para um outro texto
ainda de Apocalipse 7. Apocalipse 7, versículo 9, que no caso é Revelação 7, versículo 9, na tradução do Novo Mundo das Escrituras. Depois destas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que nenhum homem podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, trajados de compridas vestes brancas, e havia palmas nas suas mãos. Tradução do Novo Mundo, conforme nós falamos aqui. A Sociedade Torre de Vigia ensina que no ano de 1935, Deus parou de chamar as pessoas para uma esperança celestial em união com Cristo. Dizem que naquele ano, ele começou a reunir a segunda classe de crentes, fora do corpo de Cristo, aqueles cuja esperança seria viver para sempre sobre a terra, na carne. Essa esperança de pessoas, essa classe de pessoas, afirmam, é a grande multidão de Apocalipse capítulo 7, do verso 9 a 17. Esta é uma das doutrinas mais significativas ensinadas pela Sociedade Torre de Vigia. Ela forma a base da convicção de milhões de testemunhas de Jeová, segundo a qual não podem se tornar membros do corpo de Cristo. É estranho, porque em 1 Coríntios, capítulo 12, 27, fala sobre a gente estar nesse corpo. Não podem nascer de novo, quando João 3,3 fala que a gente precisa nascer de novo. Não podem compartilhar o reino celestial de Cristo. É estranho, porque é uma afirmação de 2 Timóteo 4,18. Não podem receber o batismo no Espírito, quando 1 Coríntios 12, versículo 13, fala que todos foram batizados. Não são autorizados a compartilhar da comunhão do pão e do cálice, quando 1 Coríntios 10, 16 e 17 fala sobre a comunhão. Não fazem parte da nova aliança mediada por Cristo, quando Hebreus 12, 24 fala dessa aliança para a gente. Não podem ser completamente justificados através da fé em Jesus Cristo, quando Romanos 3, 26 fala que nós fomos justificados por essa fé. Desta forma, a Sociedade Torre de Vigia usa esta doutrina de 1935 para privar os seus seguidores da relação com Deus descrita no Novo Testamento para todos os crentes. Onde a Bíblia ensina que a entrada para a congregação cristã seria fechada no ano de 1935, com uma grande multidão secundária sendo reunida depois disso? Em nenhum lugar. Os líderes da Torre de Vigia declaram que esta luz brilhou, que o presidente da Torre de Vigia, J.F. Rutherford, recebeu uma especial revelação da verdade divina para introduzir esta mudança em 1935. Não podem produzir absolutamente nenhum suporte bíblico para a data de 1935. Ao invés de se voltarem para a Bíblia, eles dizem: estes lampejos da luz profética preparam o terreno para o discurso histórico sobre a grande multidão, pronunciado em 31 de maio de 1935 pelo presidente da Sociedade Torre de Vigia, J.F. Rutherford, na Convenção das Testemunhas de Jeová, realizada em Washington, Estados Unidos. Que revelação da graça divina foi esta? Sentinela, 1º de março de 85, página 14, parágrafo 12, da edição norte-americana. A esperança celestial foi mantida, realçada e enfatizada até perto do ano de 1935. Então, uma luz brilhou para revelar claramente a identidade da grande multidão de Apocalipse 7, versículo 9. A ênfase então começou a ser dada na esperança terrena. A sentinela, 1º de fevereiro de 82, página 28, parágrafo 16, da edição norte-americana. Continuando o raciocínio, não existem quaisquer bases bíblicas para este ensinamento. As Escrituras discutem em detalhes a velha promessa divina para os judeus e a nova promessa divina para os cristãos, mas não faz menção de nenhum terceiro arranjo para reunir uma grande multidão,
como uma esperança terrena depois de 1935. Além disso, os versículos citados pelas testemunhas em Apocalipse realmente colocam a grande multidão como diante do trono e diante do Cordeiro. A própria tradução do Novo Mundo bota isso no versículo 9. E em seu tempo, versículo 15, na própria tradução do Novo Mundo. Todos lugares celestiais e não na terra, como a sociedade de Torre de Vigia ensina. De fato, a referência a uma grande multidão clamando em voz alta, devemos a salvação ao nosso Deus, que está no capítulo 7, versículo 9 e 10. É muito semelhante ao teor da outra única menção à grande multidão na tradução do Novo Mundo do livro de Apocalipse. Está no capítulo 19, onde o convite para dar louvores ao nosso Deus, todos vós, os seus escravos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, é respondido por a voz de uma grande multidão, ou seja, Apocalipse 19, versículos 5 e 6. Ainda as Escrituras dizem especificamente que uma voz alta de uma grande multidão no céu, de acordo com o versículo 1 da tradução do Novo Mundo. Uma vez que foi provado que a interpretação da torre de vigia estava errada, não é necessário ou aconselhável entrar em discussão com as testemunhas de Jeová sobre a verdadeira identidade da grande multidão. Ao contrário, o fato que a sociedade os tem ensinado erradamente neste importante ponto deveria ser usado para abrir seus ouvidos para uma apresentação do Evangelho real de Cristo. Comece lendo a oração de Jesus ao Pai em João 17, 20 e 24. Faço solicitação não somente a respeito destes, mas também a respeito daqueles que depositam a fé em mim, por intermédio da palavra deles. Pai, quanto ao que me tens dado, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, a fim de que observem minha glória. Tradução do Novo Mundo. A oração de Jesus é que todos os seus discípulos presentes e futuros terminem com ele, onde ele está, para contemplarem sua glória. Mostre a testemunha que a oração se aplica a todos os discípulos futuros que viriam a crer em Cristo através das Escrituras deixadas pelos antigos discípulos, do versículo 20. Diga a elas que, se crerem nele, Jesus desejará que terminem com ele no reino celestial, não importando se tornaram crentes antes ou depois de 1935. E aí é importante a gente observar essas questões aí. E aí tem até uma pegadinha que ele faz conversando com uma testemunha de Jeová sobre a grande multidão, porque de acordo com as testemunhas de Jeová, 144 mil vão para o céu e a grande multidão vai ficar na terra. E aí nisso vamos para o texto de Apocalipse 19:1. Depois destas coisas, ouvi o que era como a voz alta de uma grande multidão no céu. Tradução do Novo Mundo. A lavagem cerebral da torre de vigia é tão poderosa que aqueles que estão sob as palavras dela podem olhar para preto e ver branco, se a sociedade diz que é branco. Isto não é exagero. Foi demonstrado em um encontro que tive com uma senhora testemunha de Jeová que bateu à minha porta no verão de 1983. Ela não fazia ideia de que eu já havia sido membro, senão não teria tido nem uma palavra comigo. A discussão ocorreu desta forma. O David: ouvi dizer que vocês acreditam que são parte de uma grande multidão que receberá a vida eterna na terra, ao invés de irem para o céu. Isso é verdade? Você pode me mostrar a grande multidão na Bíblia? Testemunha de Jeová: sim, isto é o que a Bíblia diz. Veja aqui, em Apocalipse 7, 9. Ela leu o versículo discutido acima, em Apocalipse 7, 9. Espero ser parte desta grande multidão que viverá para sempre na terra. Aí, mas Apocalipse 7,15 coloca a grande multidão diante do trono de Deus no céu. Não coloca?
Testemunho de Jeová. B. O trono de Deus está no céu, mas a grande multidão está na terra. Todas as criaturas estão diante do trono de Deus. Aí o David: eu creio que o versículo mencionaria a localização dela diante de Cristo, se quisesse dizer isto em um sentido tão geral. Mas existe um outro local onde Apocalipse fala a respeito da grande multidão. Você poderia ler Apocalipse 19:1 em sua própria Bíblia? Onde ele posiciona a grande multidão? Testemunho de Jeová. Certamente, ela diz: depois destas coisas, ouvi o que era como a voz alta de uma grande multidão no céu. David: uma grande multidão onde? Testemunho de Jeová. A grande multidão está na terra. David: é isto que o versículo diz? Leia-o de novo. Testemunho de Jeová: ele diz céu, mas a grande multidão está sobre a terra. David: como você pode dizer que a grande multidão está na terra, quando a Bíblia diz claramente uma grande multidão no céu? Testemunho de Jeová: você não compreende. Nós temos homens em nosso escritório central no Brooklyn, Nova York, que explicam a Bíblia para nós e podem provar que a grande multidão está sobre a terra. E só posso explicar isto assim. Espere apenas um momento. Neste ponto, ela correu à rua e gritou a outra senhora das testemunhas que estava a poucas casas de distância para vir ajudá-la. Essa testemunha me reconheceu como sendo uma ex-testemunha e isso pôs fim à conversação. Mas o ponto já tinha sido ilustrado. Uma testemunha de Jeová pode olhar a palavra céu na Bíblia, mas vê terra em seu lugar, se a organização assim o diz. À medida que as senhoras se afastavam da minha casa, minha mente relembrou a novela de George Orwell, 1984. Eu recordei a assustadora descrição de totalitarismo estabelecido, onde todos sabem que o grande irmão está te observando. E então qualquer coisa que o partido considerar verdade é verdade. E 2 mais 2 é igual a 5, ao invés de 4, se o partido assim o diz. Verdadeiramente, a sociedade Torre de Vigia impõe a mesma sorte de duplo pensamento às testemunhas de Jeová. Um número de outros paralelos entre as testemunhas de Jeová e a sociedade imaginária de 1984 são enfatizados no livro de Gary e Heather Button, em que diz que o mundo orwelliano das testemunhas de Jeová, 1974, imprensa da Universidade de Toronto. E aí a gente tem aqui, o testemunho desse ex-testemunho de Jeová, conversando com uma testemunha de Jeová sobre a grande multidão que ela diz que ela faz parte, mas grande multidão que Apocalipse diz que está no céu, e os 144 mil que a Bíblia diz que são os descendentes de Israel, mas os testemunhos de Jeová entendem que isso é figurado. Só que a Bíblia diz que são 144 mil, que as testemunhas de Jeová dizem que 144 mil é literal, embora os israelitas sejam figurados. Então é algo para a gente pensar um pouquinho sobre a situação. Não sei se só lendo deu para a gente falar um pouquinho sobre o assunto. E no capítulo 14, que tem o Cordeiro e 144 mil, eu só vou ler do 4 em diante, que diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles se dizem seus 144. E sem falar que os 144 mil, de acordo com o texto que você leu agora, está deixando claro que eles são homens e são virgens. E aí, no caso, homens, virgem, israelita, é tudo figurado. E 144 mil é literal. Que critério eu uso para dizer que os 144 mil é literal e que o homem, virgem, israelita é figurado? Então é para a gente observar isso daí, e ser até bastante crítico em relação à nossa hermenêutica,
né, como a gente faz para interpretar o texto bíblico. Professor, tem uma passagem que fala que, acho que é no Novo Testamento, que fala que nós vamos libertar a terra. Não tem uma passagem? Você teria que dizer qual? Tem texto que fala que os mansos... É Isaías, né? É Isaías. E aí a gente precisa pensar o seguinte, Isaías, talvez. E aí eu pergunto, mas o Antigo Testamento está falando de céu? E esse é o caso. A categoria de pensamento, a cosmovisão judaica não é igual à categoria de pensamento e à cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã compreende um aspecto mais metafísico. Existe um mundo além, existem seres espirituais do mal nas regiões celestiais, existe toda uma série de coisas. No caso, por exemplo, do Antigo Testamento, você morreu, foi sepultado, tudo é muito concreto. Então, importar um negócio, por exemplo, essa situação mesmo que a gente viu aqui, se a gente olhar, fica parecendo que houve uma forçação de barra, né? Não sei se algum testemunho de Jeová vai assistir isso aqui, né, e vai retrucar de alguma forma, mas eu acho estranho. A gente não assiste não, porque eu já bati